Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui, eu, Mirtes. Hoje nós temos um tema bastante interessante, acho que é de interesse de muitas pessoas. Procuram explicações nesses fatos que acontecem e às vezes não encontram uma resposta satisfatória. Exatamente. Então hoje vamos falar um pouquinho disso para ver se a gente consegue elucidar, trazer algum conhecimento para todos vocês, para desmistificar essas coisas, esses, vamos chamar assim, boatos, né? Interpretações errôneas desses fatos, e vamos trazer eles sob a luz do espiritismo kardecista, né? Então hoje nós vamos falar sobre desencarne coletivo segundo o espiritismo. Fala, Mendes. Vamos lá. O que é um desencarne em massa, né? O desencarne coletivo é o nome dado para o fenômeno da desencarnação de um grande número de pessoas que falecem em virtude de uma grande tragédia ou catástrofe. A filosofia espírita apresenta-nos a destruição como uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, importando no aniquilamento da vida material e interrupção da atual experiência. É o rompimento, né? Nas tragédias coletivas somos colocados em teste individual e em grupo, embora desencarnando no mesmo processo. Cada espírito passa por uma dor, um desafio e um sentimento distinto, fruto de seus atos e escolhas nas múltiplas existências. Qual o significado desse desencarne coletivo? Por que isso? Nós às vezes não entendemos e questionamos. Geralmente eles acontecem quando um grupo de pessoas precisa passar por uma determinada prova de desencarne ou de desencarnação. Por meio da misericórdia divina, essas pessoas são encaminhadas para experienciar juntas uma tragédia, a fim de sanar débitos coletivamente. As tragédias coletivas. A partir da questão 737 do Livro dos Espíritos, né? As tragédias coletivas impactam, fazendo parte de temas intrigantes, questionados por muitos. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? A resposta foi: para fazê-lo progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova experiência sobem um grau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente o vosso ponto de vista pessoal os apreciareis. Daí vem que os qualificais os flagelos por efeito de prejuízo que vos causaram. Então a gente se preocupa muito com o que a gente perde, né? Com essas tragédias. E esquece que existe um aprendizado para tudo isso. Motivo aí, né? Existe um motivo. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais ponto se dê advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Vamos supor, às vezes uma pessoa, quando ela passa por um processo como esse de morte coletiva, talvez ela levaria para expiar, né, as suas dívidas, os seus débitos passado, talvez um século ou outras existências para resgatar. E numa situação como essa, o que acontece? Ela consegue eliminar mais rapidamente esse processo. Então evita-se mais encarnes, né? Ela diminui os seus débitos com... Dá um salto, né? Dá um salto na evolução espiritual. Muito bem. Na questão 740, os espíritos continuam. Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência, resignação ante a vontade de Deus, que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, senão o domina o egoísmo. Kardec explica: venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer. Deus que acha soada a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que o maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos
de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Essa é uma nota adicional, né, que foi colocada lá também no Livro dos Espíritos. Humberto de Campos era cristão, 177, Roma, imperador Marco Aurélio, notamos lá passado, né? Reinava piedoso, embora não houvesse lavrado qualquer rescrito em prejuízo maior dos cristãos, permitira que se aplicasse na cidade com o máximo rigor todas as leis existentes contra eles. Mulheres e crianças, velhos e personalidades prestigiosas que se declarassem fiéis ao Nazareno eram detidos, torturados e eliminados sumariamente. Para ilustrar esse processo, encontramos no livro Cartas e Crônicas da FEB, né, ditado pelo espírito Irmão X, psicografia de Chico Xavier, que nos terríveis momentos das arenas romanas, em 177 depois de Cristo, foram queimadas 1000 mulheres e crianças cristãs num único evento. Os responsáveis por esse crime foram reunidos em 17 de dezembro de 1961 no Grande Circo Norte-Americano, anunciando como o mais famoso da América Latina em Niterói, Rio de Janeiro. Lá aconteceria a maior tragédia circense da história e o pior incêndio com vítimas do Brasil. Mais de 3.000 espectadores, a maioria crianças, lotavam a matinê, quando a trapezista Antonieta Stevanovic deu o alerta de fogo. Em menos de 10 minutos, as chamas devoraram a lona. Para piorar a situação, o principal hospital da região se encontrava fechado por falta de condições. O prefeito da cidade estabeleceu em 503 o número oficial de mortes, mas a contabilidade real nunca será conhecida. Explicando, né? Às vezes a gente vê essa morte coletiva e a gente esquece que lá no passado... O que foi feito? O que foi feito lá no passado, onde... Aí que está o salto. É uma forma da gente resgatar tudo aquilo que a gente levaria muito tempo. Imaginou queimar mais de 1000 pessoas? A tortura e a dor desses cristãos, que eram pessoas boníssimas que haviam naquela época. Quanto tempo você não teria que espiar? Pagando aqui na Terra, digamos assim, pagando entre aspas, né? Sofrendo o aprendizado. E Deus, na sua infinita bondade, falou, não, vamos fazer isso resolver isso de uma forma mais simples. Uma tacada só. Né? Facilitou. Foi no atacado, não vai ser no varejo, nós vamos pagar essa conta no atacado. Aí as pessoas vão falar assim, mas eram crianças. Pois é. Eram crianças. Mas eram espírito de pessoas que devedores. Devedores. Né? Tinham dívida no passado, e as pessoas não entendem isso. A forma brutal quando você dá esses processos que a gente fica chocado, é normal, porque hoje em dia nós estamos num grau de avanço espiritual maior, melhor do que se tinha no passado. Por isso que às vezes choca, né? Mas conforme foi dito, né? Deus também manda isso para a gente ajudar os nossos irmãos, desenvolver o amor, a abnegação, mostrar quem realmente são os mais solidários, né? E mostrar para aqueles que não fizeram, olha, tem uns que estão ajudando, você não vai fazer nada. É uma forma de aprendizado. É verdade. Toda a problemática, neste caso, está no trabalho dos mentores nas reuniões desses espíritos, de modo que juntos possam se reajustar frente à lei divina. Pergunta-se às vezes o que se deve pensar das mortes prematuras, das mortes acidentais, das catástrofes, que num golpe destroem numerosas existências humanas. Como conciliar esses fatos com a ideia do plano da providência de harmonia universal? Quem nos explica sobre a questão é Leon Denis, o sucessor de Allan Kardec, pelo seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Primeira parte, item X, a morte. As existências interrompidas prematuramente por causa de acidentes chegaram ao seu termo previsto. São, em geral, complementares a existências anteriores, truncadas por causas de abusos ou excessos, quando, em consequência de hábitos desregrados, se gastaram os recursos vitais ante a hora marcada pela natureza. Vou explicar aqui um pouquinho sobre morte prematura. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, era uma criança, morreu com 10 anos, ai que judiação. Era uma criança, morreu com 3 anos, não importa se com 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a gente vai estar repetindo aqui. Uma pessoa tem que viver até 80 anos, vamos dizer assim.
e ela comete todo tipo de abuso, não cuida da saúde, bebe em excesso, usa muito cigarro, droga e tudo mais. Noite sem dormir, não se cuida. Então, o que acontece? Ela vai antecipar esse período que ela teria que viver aqui, porque inconscientemente ela é um suicida inconsciente. Exatamente. Então, o que acontece? Aí ela teria que morrer, desencarnar, digamos assim, com 80 anos. Aos 70 anos, ela desencarne, porque seu corpo não aguentou. E aí o que acontece? Ficou devendo quantos anos? 10. Ficou devendo 10, ou ficou devendo 5, quanto? 15, seja quanto for. Nós não temos que voltar para pagar, débito não é débito? É. Se você deve pouco ou deve muito, você não tem que pagar. É. Não importa a quantidade que você deva. Assim as nossas dívidas, né? A nossa pendência. Claro. Então a gente tem que voltar para pagar, resgatar esse tempo que nós perdemos, vamos dizer assim. Então a morte prematura não é prematura assim como a gente fala, né? É. Tem o seu porquê. Então, agora... E às vezes Deus chama antes porque ele é bom. Não quer Sim. que ele sofra muito também. É. Um aspecto da aflição, mas ele era tão bom e foi embora, e ficou aquele cara ruim e está aí vivendo. Mas chamou porque era bom. Ele não queria, Deus não queria que ele sofresse muito mais do que ele já estava sofrendo. Para poupar no sofrimento, chama. E nós, por egoísmo, quer que ele fique, né? É verdade, por egoísmo, porque nós somos presos à matéria. Então, o que acontece? Às vezes uma pessoa é acometida por uma doença. Isso. Vamos lá. Ela tem que passar por uma situação que ela tem um débito muito grande. Isso. E essa doença vem para que ela tenha oportunidade de resgatar mais rápido esse débito. Exatamente. Para ela dar um salto na evolução espiritual. Então, vamos entender o lado positivo da justiça divina. É. Porque Deus é misericordioso. Deus não erra. Não erra nunca. Vamos lá. Tente se voltar ao perfazer. Vamos refazer, né? Numa existência mais curta, um lapso de tempo que a existência precedente devia ter normalmente preenchido. É aquilo que a gente fala. Sucede que os seres humanos que devem dar essa reparação se reúnem num ponto pela força do destino para sofrerem uma morte trágica. As consequências dos atos que têm relação com o passado anterior ao nascimento. Daí as mortes coletivas, as catástrofes que lançam no mundo um aviso daqueles que assim partem, acabam o tempo que tinham que viver e vão preparar-se para existências melhores. O Espiritismo explica que muitas coerências, que cada um recebe segundo as suas obras, porque todos nós estamos submetidos à lei de ação e reação, ou causa e efeito, a lei da evolução do progresso. Segundo a primeira, nós, seres humanos, com nossos pensamentos, sentimentos e emoções, criamos causas que terão um efeito posterior. O caráter positivo ou negativo das causas vão gerar um gênero desses efeitos. É uma lei que não castiga, mas que se reajusta às ações cometidas pelo uso do nosso livre-arbítrio. Quer dizer, nós fazemos o que queremos. Exatamente. Plantamos o que queremos. E colhemos muitas vezes aquilo que não queremos. Responsáveis por tudo que fazemos. Vamos lá. Age devolvendo o caminhante desviado e perdido ao caminho correto do bem e do progresso, através das encarnações sucessivas. A lei de evolução ou do progresso, que é uma das que eu mais gosto do Livro dos Espíritos, rege a transformação contínua de tudo o que possui vida, desde os estados rudimentares e inferiores até formas mais perfeitas e complexas. Por intermédio dessa lei, o ser humano passou a ser o homem civilizado, entre aspas, né? De hoje, abandonando suas etapas selvagens e primitivas. Sobre as mortes coletivas, escreve que as vítimas de um terremoto poderiam ser antigos guerreiros que numa encarnação anterior destruíram cidades, lares, mataram mulheres e crianças sobre os escombros de suas casas e vitimaram a milhares de pessoas. Uma nova encarnação são atraídos por uma força magnética pelos crimes praticados coletivamente, reúnem em determinadas circunstâncias e sofrem na pele por meio de um terremoto ou outra catástrofe semelhante, o mesmo mal que fizeram as suas vítimas indefesas de ontem. São faltas individuais que influem no coletivo.
acrescentando que os sobreviventes também são chamados a uma transformação moral. Não é só desencarne, não. Tá? Há uma mudança em suas vidas, mas há pessoas que se aproveitam da situação de caos. Preste bem atenção, vocês vão notar alguma semelhança aí. Em uma região que sofreu citado terremoto para saquear, roubar, violentar, e que se beneficiam com egoísmos das doações recebidas. Para essas, a lição não é suficiente e se compromete mais seriamente ante a coletividade. Chegou a notícia da visita do famoso guerreiro Lúcio Galo naquelas terras, e os donos do poder queriam homenageá-lo de maneira grandiosa e original. É uma história que eu vou contar agora para vocês. Decidiram queimar milhares de cristãos num espetáculo à altura do... Que maravilha, não? Nossa, espetáculo. Dá uma festa. Matando pessoas. Vamos pegar 1000 cristãos, né? Tacar fogo na e todo turma, mundo, né? Fazer fogueira para homenagear alguém, né? Churrasco de gente, meu Deus do céu, né? Durante a noite inteira, mais de 1000 pessoas ávidas de crueldade vasculharam residências humildes. No dia subsequente, ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e criancinhas, em gritos e lágrimas, no fim de soberbo espetáculo, encontraram a morte. Queimada na chama, alteadas ao sopro do vento, ou despedaçada pelos cavalos em correria. Exterminados, mais de 20.000 pessoas já haviam sido mortas. Isso é genocídio. Explicar atos de crueldade cometidos por seres encarnados, provas e expiações. A lei do retorno. Então, você imagina o sofrimento, que é você sair pegando pessoas inocentes para fazer um espetáculo em homenagem, né, a uma pessoa ilustre. Que delírio, né? Nossa, gente, pensa bem. Agora, como que fica essas pessoas que prestaram a isso? Você acha que tudo passa despercebido? Se você planta, você colhe. Foi a escolha, o livre-arbítrio. A pessoa plantou, ela vai colher. Tudo que a gente faz está gravado. Com certeza. O bem e o mal. É verdade. Agora, se tu comete um erro, uma falha, nós cometemos muitas. Como cometemos? Isso se paga com amor. Sim. O perdão, a dívida você paga com amor. Num caso desse, um ato divino de amor também, né? Sim. Foi numa leva só. Porque se eles tivessem que pagar por essas 20.000 pessoas queimadas... Nossa, um a um, já pensou? Milhares de quantas encarnações ele teria? Então o negócio vai por aí. Vamos dar mais ou menos o mesmo teor, né? Sim, nós vamos continuar aqui falando das tragédias, né, dos acidentes coletivos que a gente deu início. Quantos judeus tinham no Holocausto? Voltamos lá. Em 1939, antes da Segunda Guerra, a população judaica mundial era de mais de 16 milhões de pessoas. Hoje é de 13 milhões. Dos 3,3 milhões de judeus que viviam na Polônia em 1939, por exemplo, 2,8 milhões foram exterminados. Olha aí. Depois vem o que a espiritualidade fala sobre a Boate Kiss. Aonde estão esses alemães? Aonde reencarnaram... Faz pouco tempo a história da Boate Kiss, né? Faz pouco tempo, mas são as tragédias ainda. Lá, né? Isso. Nessa perspectiva, a morte como finitude não existe. As pessoas estão sempre vivas, porque a vida está no espírito e não no corpo. O corpo é apenas um invólucro que comporta o espírito nos períodos da encarnação. Nesse sentido, o incêndio da boate foi um momento da desencarnação de 242 espíritos. Vamos lá. Rio Grande do Sul, agora, 2024, as catástrofes ainda continuam, marcado por uma tragédia pelas enchentes, cidades submersas, onde não se contabilizou o número ainda de vítimas. A gente não tem noção, porque diz que só depois que a água baixar totalmente é que vão se perceber quantas pessoas se perderam, quantas vidas se perderam nesse acidente, né? Graças à lei da evolução, as provas sucessivas, às quais ela nos submete em nossas existências múltiplas, nós seres humanos somos corrigindo nossas imperfeições, transformando nossos defeitos em debilidades, em virtudes ou qualidades que nos empurram à conquista da vida espiritual. A aplicação do livre-arbítrio fará com que essa lei
nos faça caminhar pelas trilhas do bem, do amor e da felicidade, e ao contrário, pelo caminho da dor. Porque uma pessoa tem uma morte trágica para o Espiritismo, assistimos estarrecidos a cenas cruéis de assassinatos de crianças, e de acordo com a doutrina espírita, isso é um crime aos olhos de Deus, porque aquele que tira a vida de seu semelhante corta uma vida em expiação e de missão, e aí está o mal. Para explicar isso aqui, eu queria fazer passar um exemplo aqui para vocês. Muitas vezes você vê uma criança que ela é raptada, ela é abusada, ela tem uma morte com requinte de crueldade. O que nós temos que entender que muitas vezes um obsessor, um inimigo de vida passada, cruzou o caminho, encontrou essa vítima, certo? E aconteceu porque o mal está ali, não houve o perdão, o espírito não aprendeu a perdoar. Então, acontece essa situação. Também tem casos onde espíritos são colocados a essa prova, porque eles pediram essa prova para eles também. Sim. Eles cometeram atos, talvez muito mais cruéis que esse, e pediram essa prova para eles, né? Então, a gente vê hoje em dia os pedófilos, sim, a gente vê certas situações, e isso vem lá de trás, não é de agora, né? Exatamente. De vez em quando ocorrem grandes tragédias coletivas, e é nessas horas que perguntamos, por que acontece esse tipo de coisa? Como a justiça divina pode ser percebida nessas situações? Por que algumas pessoas escapam? Porque a gente sabe que acontece. Algumas pessoas não estão todos juntos e um ou outro escapa da morte, né? Claro que sabemos que Deus não nos julga e nem nos castiga. Fatalidade, destino, azar são palavras que não combinam com a doutrina espírita. Da mesma forma que a sorte daqueles que escapam desse tipo de situação, sempre há um relato daqueles que desejavam estar no local da tragédia e não conseguiram, daqueles que estavam no cenário e não sofreram nada, além de susto ou tantos outros. Então, às vezes acontece mesmo, né? Então, para a doutrina espírita, como se explicam casos como esse? A resposta está no resgate coletivo, conceito que envolve a correção de rumo de um grupo de espíritos que em alguma outra encarnação cometeu atos semelhantes e muitas vezes em conjunto, descumprimento da lei divina de que, portanto, para individualmente terem a consciência tranquila, é preciso sanar o seu débito. Para colocar aqui, uma explicação para vocês, era para estar lá e eu me atrasei. Muitas vezes a pessoa fala assim, teve uma tragédia, caiu um avião, tantas pessoas desencarnaram, né? 200 e tantas, 300 pessoas desencarnaram nesse voo. E a pessoa fala, poxa vida, eu me atrasei, eu perdi o voo. Depois ela fica sabendo que aquele avião que ela ia tomar caiu. Então, não era para ela estar lá. Não era hora dela. Mesmo aqueles que se salvam de uma tragédia, que tem uma segunda chance, a vida dele nunca mais será a mesma. Não. Porque aquilo vai servir de aprendizado. Muitas vezes tem um ensinamento para aquele que foi salvo. É uma marca na vida dele. É uma marca e ele vai mudar totalmente a sua forma e a sua visão da vida. Exatamente. Muito bem. Reflexões sobre os desastres coletivos da visão espírita. Vamos lá. Graças à lei de evolução e às provas sucessivas a quais ela nos submete, é para a gente pensar, hein, gente? Em nossas existências múltiplas, nós seres humanos vamos corrigindo nossas imperfeições, transformando nossos defeitos e debilidades em virtudes ou qualidades que nos empurram à conquista da vida espiritual. A aplicação do nosso livre-arbítrio fará com que essa lei nos faça caminhar pelas trilhas do bem, do amor e da felicidade, ou, ao contrário, pelo caminho da dor. O Espiritismo explica as encarnações e expiações coletivas. Ainda defende que são frequentemente necessárias para que mais rápido aconteça uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Que nós, com o nosso olhar ainda limitado pela matéria, muitas vezes não enxergamos esse acontecimento de forma mais ampla
e que mesmo por trás das grandes dores existe uma razão. Assim percebemos que olhamos acontecimentos na nossa ótica encarnada e quando a espiritualidade nos aponta outro ponto de vista, vamos aprendendo a ver pela ótica espiritual os fatos. O que podemos aprender com esses acontecimentos? O que estamos passando como humanidade por isso? São questões que a gente coloca, né? Nós somos questionadores o tempo todo, né? Eu quero fazer apenas um parêntese aqui, eu acho que é importante a gente ressaltar isso aqui, Mendes. É o seguinte, se você tem, por exemplo, a erupção de vulcão, né? Vamos voltar lá para o passado, né? O Vesúvio, né? Pompeia, morreram milhares e milhares e milhares de pessoas. Desencarne coletivo. Inquestionável, né? Tsunamis, você lembra de tsunami? Que aconteceu uns tempos atrás? Sim. Quantas milhares de pessoas morreram? Incêndio do Joelma, outro. A Boate Kiss, incêndio da Boate Kiss, são os famosos. Aviões que caem. Então, esses são os desencarnes coletivos que acontecem para que esses conjuntos de espíritos desencarnem uma vez só, conforme nós acabamos de explicar, para dar esse passo, esse salto, sem que tenha que passar por muito tempo de expiações. Mas há um outro fator que a gente precisa separar nesse processo. O que é esse outro fator? É a nossa negligência humana. É quando os administradores... tem outro lado também, né? Os políticos, né, ou as pessoas que cuidam da gente, deixam que pessoas construam suas casas em locais que não podem, em morros, sujeito a aterramento, locais sujeitos a inundações frequentes, e quando tem uma chuva mais intensa, como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul, devido a essas modificações climáticas do nosso planeta, isso é uma realidade, então elas ficam mais críticas ainda. As pessoas que sabiam disso e não tomaram as devidas providências são cúmplices. Com certeza. Tá? Que às vezes muito dessas tragédias tão grandes, às vezes outras pessoas no embalo. São tragédias anunciadas, vamos dizer assim, né? Porque a negligência. Então preste bem atenção no seguinte. No Espiritismo a gente sempre fala o seguinte, a gente deve praticar o bem. Sempre. Mas eu não pratico, mas eu não faço nada de mal. Faz sim, a omissão é mal. Você se omitiu, você aceitou que os erros fossem cometidos e você foi muito conivente na sua zona de conforto. De uma forma passiva, né? Exatamente. Então, cuidado com as pessoas que cuidam da gente, que são os nossos administradores. Também são responsáveis. São altamente responsáveis, né? Para ganhar um voto, deixa a pessoa colocar uma casa na beira do rio, que fatalmente vai trazer problema, enchentes, vai perder a vida, e volta a fazer a casa no mesmo lugar e ele deixa, continua. Então, a gestão pública tem uma responsabilidade muito grande. E muito grande, né? Também nessas mortes coletivas. E aí, não estou falando de vulcão, de vulcanismo, essas coisas que são inevitáveis, né? Tsunamis, maremotos, etc. Tal. Mas essas coisas ou poderiam ser evitadas ou minimizadas, né? Como esses casos, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, alguns fatos poderiam ser minimizados. É para reflexão isso daí, tá? Fala, Mendes. Bom, sempre questionamos Deus. Coitadinho dela, né? O que podemos aprender com esses acontecimentos? Por que estamos passando por tudo isso? Precisamos ainda lembrar sempre de orar pelos desencarnados, pelos familiares e amigos que se envolvem nesses acontecimentos, pois os pensamentos midiáticos do sensacionalismo criado podem atrapalhar os espíritos desencarnados. Por que Deus permite o acontecimento desses desastres? Nós sempre questionamos. Por necessidades individuais de resgate, e como muitos espíritos estão envolvidos nas mesmas necessidades, passam junto pelo mesmo acontecimento. Talvez nem todos os algozes precisavam passar pelo acidente, mas aqueles que ainda se sentiram culpa pelo ocorrido, pediram para passar por esta prova, a fim de alcançar suas consciências do mal praticado. Aquilo que nós falamos. Muitas vezes, aquilo que nos deixa estarrecidos foi um pedido
a própria pessoa, né? A própria pessoa pediu para passar por essa prova porque ela não aguentava, sua consciência não estava aguentando o ato que ela praticou. A maldade praticada. A maldade praticada. Exatamente. Então é a misericórdia divina novamente. Precisamos criar círculos virtuosos sociais e individualmente para no futuro da humanidade, para que não mais precisamos passar por esses tristes eventos. Então, o ser humano ele tem que evoluir, ele tem que ter consciência, ele tem que ter uma visão diferente, né? Ele tem que se humanizar cada vez mais. Praticar o bem Sim. em todos os sentidos, não se omitir de praticar o bem, ter consciência da vida que acontece no mundo, não ser um ser alienado, enfim, todo sentido. Tem que ser um cidadão consciente, politicamente esclarecido, é necessário, é fundamental, uma boa política, né? Fugindo um pouquinho do campo espírita, mas é necessário também. Sim, também faz parte. Hoje em dia nós estamos discutindo isso, né? Não é política partidária, é política de consciência do que a gente deveria fazer. Então, isso fica um alerta para todos nós, prestando bem atenção no que a gente anda fazendo. E acho que um tema bom para a gente falar, não vamos dar spoiler, né? Mais ou menos. Vamos falar um pouquinho de ecologia e espiritismo, né? Nas próximas palestras, para ver qual é o papel da ecologia e o espiritismo. Acho que não tem? Tem muito. É bastante. Não se esqueça só de uma coisa. Deus nos deu o quê? O mundo. E falou, cuide dele. Aqui você tem as suas riquezas que vocês vão tirar para vocês sobreviverem, para viverem. Nos foi dado tudo, né? Se desenvolver a inteligência através da lei do trabalho e do progresso, vocês vão ter uma vida com qualidade, vão sofrer menos nessas mundos de provas e expiações, vão passar por sofrimentos bem menores. Vai depender, portanto, de cada um de nós, do nosso trabalho. E o que nós aprendemos com tudo isso? Com essas tragédias, com tudo isso que acontece, o quanto que nós necessitamos uns dos outros, isso. O quanto que a gente tem que desenvolver o nosso amor, a caridade para os nossos irmãos que estão passando por um momento difícil. Nossa, né? A gente sabe que é um resgate, que eles têm, é uma dívida, mas não tem como não sentir, essa dor. Não tem como não sentir essa dor, né? Que nós possamos ser mais amorosos, que a gente possa orar por essas vítimas e pelas pessoas, em vez de fazer tanto sensacionalismo em cima disso, com intenção de lucro, né? Porque geralmente existe os espertos, sempre existiram, né? Lucrar com a dor, né? Para que tira proveito da dor alheia. Infelizmente ainda existe. Mas que o amor do nosso Pai e do nosso Mestre Jesus sobrecaia sobre todos aqueles que estão em sofrimento. E aquele povo que está passando por um momento tão difícil, que é o pessoal do Rio Grande do Sul. Que todos sejam amparados pela espiritualidade maior. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos e a vida de vocês. Também. Paz e bem para todos. Até semana que vem, se Deus assim permitir. Com certeza, se Deus quiser.